Olá, eu sou a Bárbara. Olá, eu sou a Lisérgica. Olá, eu sou Cristina e as Joias. E sejam todos bem-vindos ao Barbarística Trindade dos Arcades. Um podcast de família e o seu novo papercast favorito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, eu sou Lisérgica. Estou aqui mais um sábado com você, nosso ouvinte do Barbarística Trindade dos Arcades. Hoje, mais uma vez, sozinha, sem Bárbara. Não estou, não. Mas não estou. Olá! Cheguei, voltei, deixei minhas malas aqui na porta deste belo muquifo que a gente grava debaixo de uma ponte. Estou muito feliz. Tava passando um bom tempinho tomando uma pinha colada e não tendo que escrever crítica pra viado ingrato. Foi um tempo maravilhoso. Estou com meus peitos bronzeados. Feel the heat on my sizzling meat. Sejam bem-vindos a um episódio finalmente completo. Quem diria que no 6º episódio finalmente a gente acertou o formato dele. Aqui no Bárbaras Arcade, que é o seu podcast favorito e um podcast de família. Exato. E hoje estamos aqui reunidos para comentar o 4º episódio do Bárbaras Arcade, que rolou neste último domingo. Ui. Que foi o episódio Chutada do Armário. Certo, dona Bárbara? Sim, eu amo esse nome. Eu gosto. Chutada de pé. Chutada do Armário. Qual era a proposta do Chutada do Armário, né? Era sobre revisitar a infância e criar um photoshoot baseado numa coisa que lhe foi negada na infância, que você agora pode revisitar este lugar e trazer a sua criança para um photoshoot. É Né? trauma. É isso que a gente queria. A gente queria ver trauma. Eu não queria fazer coisa tal, não podia porque eu sou viado. Pois você vai desenhar, porque a gente quer ver. O que você não podia fazer uma coisa, você vai toa. Aí você vai lá e desenha. Ui, eita porra, que querida. É isso que a gente queria ver. E esta foi a tentativa de Bárbara de ganhar um Emmy. Será que ela conseguiu? Vamos ver neste episódio. Estou ansiosa. Será que eu consegui? Vou ficar só com o Fanta Awards mais uma vez. Não aguento. Não aguento o gag levando tudo. Não aguento de jeito nenhum. Quais eram os critérios, então? Tinham 3 critérios. O primeiro era a coesão. A abordagem do look usado por sua personagem adulta no photoshoot é livre, porém deve referenciar o item em algum nível. Noção, contando com sua versão... Eita! Errou! Noção, contando com... Hey, shut up! Segundo, noção, contando com sua versão criança, a mesma deve obrigatoriamente se caracterizar como uma, ou seja, tenha noção. Seja, não sexualize seu eu criança, não seja esse tipo de paper queen. E terceiro fator, photoshoot. Cenário, o look, a interação dos personagens, as poses, a ilustração como um todo o contexto de como esse texto viria em forma de imagem. Ou seja, em um grande resumo, você vai falar sobre uma questão política da sua vida, onde você sentiu que, por padrões de gênero estabelecidos na sociedade, você não tinha acesso a algo e hoje em dia você consegue ter acesso. E você vai traduzir isso em um desenho onde você vai trazer esse item e você vai ter que englobar tudo a respeito dele e do porquê você hoje em dia consegue ter acesso. É tipo Healing Your Inner Child, sabe? Uma coisinha assim bem bonitinha. A primeiríssima que nós vamos comentar aqui é Chonquerina. Como foi o desafio da Chonquerina, Bárbara? Eu tenho traduzido em português, graças a Deus, todos os negócios. Graças a Deus. Vamos lá. Esta é a minha carta de amor aos grupos de ídolos japoneses. Particularmente as franchises Love Live e Idol Masters, que são tipo um anime, joguinho, etc e tal. Tipo, sabe o pique do jogo da Hatsune Miku? Sabe Guitar Hero? É Guitar Hero com boneca do anime. Olha que delícia. Descobriu. Não me correlato em nada disso, mas vamos fingir. Bicha. Descobriu o mundo dos ídolos japoneses através do lançamento em inglês de Love Live, o Idol Festival em inglês, lançado em 2013. Tem até um ano, porra. E fiquei viciada desde então. Até hoje, a sua influência pode ser vista na minha arte.
sentido de estilo e na forma como me expresso. No tablet dela, e ela queria trazer essa energia para esse desafio. E é isso, a Choquerina dançando no seu quarto, uma personificação de uma das personagens de Love Live School, de Idolmasters, eu não sei, você me perdoe, e vivendo a vida sendo feliz no seu lugar de imaginação. Certo, certo. Vamos primeiro sanar uma dúvida. As meninas teriam que brincar com brinquedos de fato, ou elas teriam que brincar entre si, elas com suas versões crianças? Como que se daria esta questão dentro deste desafio? Assim, o item ele tem que ser referenciado de alguma maneira. A interação delas não necessariamente precisa ser correlacionada ao item, mas elas têm que ter uma interação que seja coerente com o que o artista está querendo passar. Certo. E nesse caso, você acha que a Choquerina cumpriu esse desafio? Não, infelizmente, mais uma semana, mais um momento na minha vida que eu... Ai, gente, eu fiquei uma semana sem fazer crítica. Na semana que eu não fiz crítica, aparentemente ninguém errou o briefing. Aí eu vou fazer, a Choquerina vai e erra. O item que é referenciado pela Choquerina no texto dela é o joguinho ou barra anime Idolmaster e Love Live. Essas são essas duas franquias. Aqui temos a Choquerina vestida como uma das personagens e a Minichonk fazendo um cosplay disso, certo? Beleza, bacana. Só que o que é que me pega aqui neste negócio? Cadê o jogo? Cadê o jogo? Cadê o jogo que eu não tô vendo? Eu não vejo jogo nenhum. Eu não vejo a incorporação do jogo em momento nenhum daqui. Porque a questão é, você pode pensar, mas ela incorporou no look. Não, elas já teriam que fazer um look que tivesse correlação com o item. Não precisava ser uma coisa mirabolante, podia ser uma coisa Juju Modas, não tem problema nenhum. Mas tinha que ter correlação com o item que foi apresentado. E aí, cadê? Fez um look de um item. Cadê o item? Como não fez o look, a gente infelizmente interpreta como um cosplay. Porém, olha que lindo isso. Olha que negócio bem feito. Ela fez uns risquinhos lá no fundo, a gente consegue ver que é uma plateia, sabe? Assistindo um negócio. Enfim, ela trouxe uma obra de arte muito bonita, muito interessante, que infelizmente não bate com o briefing, porque não tem o item. É bonito, mas e o item? Cadê o item? Não tem! Que coisinha, né? O que me falta aqui, na verdade, são... na verdade, é uma proposta mais sólida de contexto. Porque essa imagem é uma imagem muito bonita, porém ela não me conta absolutamente nada. Parece que ela tá se olhando no espelho no chão. Nada. E cantando. Duas pessoas cantando. Belíssimas na frente do espelho, uma foto belíssima, um ângulo belíssimo, uma coisa bem, assim, Instagrammer, mas ao mesmo tempo não tem um contexto. A foto não me conta absolutamente nada. E esse é um erro crasso no photoshoot, porque o photoshoot precisa contar alguma coisa. A partir do seu movimento, a partir da sua gestualidade, a partir dos objetos que compõem a cena, os props, ou o look, ou enfim, os acessórios, enfim, qualquer coisa. E esses objetos não estão aqui. Até porque não há nenhum objeto. Além dos microfones. Aqui o microfone não tem o item que ela falou. Sabe? Não precisa de uma pose mirabolante, não precisa de um cenário mirabolante, até como exato. A gente vai ver aqui pro final, inclusive, né? Mas esse daqui me desagrada bastante. Próxima Chora Mendão. Dona Chora Mendão. Atenção, polêmica. Ai, Jesus. Olha, eu gosto muito do trabalho que a Chora entregou essa semana. Tá? É sobre isso aqui. Não temos poses mirabolantes, tá? Mas temos um bom conceito e uma boa imagem. É uma imagem que expressa absolutamente tudo que ela quis passar com esse texto. E, inclusive, eu vou até dar um conselho pra Chora. Chora. Menos texto. Vai te ajudar um pouco mais. Porque eu acho que suas imagens elas já falam por si só. Não existe uma pose mirabolante aqui, mas eu gosto muito da interação entre as choras. Eu gosto muito do cenário onde as choras estão. Desgosto um pouco do fundo, né? De como ela preencheu o fundo. Mas eu consigo passar um pano. A paleta de cores aqui é maravilhosa. Esses tons terrosos são maravilhosos. E, inclusive, esses tons terrosos fazem muito parte desse universo futebol, né? Essas
as cores dos brasões e afins. E a composição visual já fala por si só. Já, já existe o discurso e para onde ele quer chegar, sabe? Eu acho que não era necessário tanto texto. Dito isso, é muito interessante observar como que o futebol foi usado aqui, porque muito provavelmente eu também usaria esse mesmo tema, porque um trauma de infância que eu tenho é futebol, de certa forma. Eu não gosto, eu nunca gostei de educação física, eu nunca gostei de nada que envolvesse esporte. Então, qualquer momento onde eu deveria me expressar fisicamente era horrível, sabe? Por conta dos meus trejeitos e por conta de um jeito mais afeminado e afins. Então, foi muito sensível da parte da Chora trazer esse aspecto, sabe? De, ao mesmo tempo em que você tem uma feminilidade negada, você também tem uma masculinidade que pode ser negada, ou lugares, espaços masculinos que são negados a você, que tem um comportamento mais afeminado, ou que tem uma expressão de gênero feminino, né? Enfim, eu acho que esse desafio tocou num ponto muito visceral da questão, e que eu achei muito importante de ser discutido. Então, vamos lá. A minha review sobre este belíssimo trabalho é o seguinte. Primeiro, falando sobre essa questão do texto. Chora, você é uma pessoa que você nunca peca em entregar histórias emocionantes e interessantes. E você, quando nos descreve os belíssimos trabalhos que você entrega, você sempre mostra pra gente o porquê você deve estar conosco. Eu não quero que você pare de ser você, de se abrir e falar sobre você pra gente nunca, porque a gente tem muito interesse em lhe conhecer, assim como a gente tá lhe conhecendo pelo melhor que você pode oferecer, que é o seu trabalho. Só que pra gente que tá lendo, umas 11 horas da manhã, fazendo crítica pro episódio de domingo, menina, é bastante. Ai, agonia. Obviamente a gente olha assim, dá um cisco no olho, a gente fala, porra, que história bonita, como a Chora é uma pessoa magnífica, e etc e tal. Como é bom saber coisas sobre Chora. Só que ao mesmo tempo a gente fica, Ave Maria, puta que pariu, olha o tamanho desse texto. Sabe? Tipo, eu acho que são situações e situações. Eu estou vendo seus textos crescendo cada vez mais sobre coisas que às vezes não precisam dessa extensão. É bom quando você escreve um conceito, porque eu fiz isso no gag até eu tomar um sarrafo. Literalmente um sarrafo. Falaram que estava fazendo o quarto epílogo da Bíblia. Veja o que tem na tela, o que tem na tela do que você criou, como você deve explicar isso, e se você quiser trazer algum fato de fora, traga ele resumido para que o foco e o destaque não seja a história, seja o que você conseguiu expressar na imagem. Dito isso, Chora, você é muito talentosa. Isso tá lindo. A utilização das meias tá magnífica. A forma que o look da Chora é divertido e faz brincadeira com tudo do Botafogo é maravilhoso. Eu não faço a mínima ideia de como é que eu sabia que isso aqui era o Botafogo, mas eu sei que é o Botafogo. Tipo, meus parabéns pela incorporação das meias. Meus parabéns pela elevação do cabelo, por tudo que você pode incorporar, pelas paletas, sabe, tipo, o conceito gráfico desse desafio é de cair o cu da bunda, de tão bem elaborado, de tão bem feito, de tão rico. Eu olho para esse trabalho e eu não consigo ver um defeito nele visualmente, assim. Eu acho que tudo tá feito com tanto zelo, com tanto carinho, que eu consigo ver perfeitamente o que você quis imprimir na sua história pela sua dedicação no seu trabalho. Dito isso, analisando aqui bem Queen, analisando essa cadeia hereditária, eu acho que você trouxe um desafio rico, um desafio interessante. Você soube aplicar muito bem tudo que lhe cabia nesse desafio de uma forma magnífica. E o que eu tenho a dizer aqui é somente meus parabéns. Como o desafio falava de futebol, talvez os meiões de futebol, essa vertente mais fashion para o futebol, não fosse necessariamente a melhor abordagem. Eu entendo perfeitamente a abordagem que você seguiu, porém eu queria que, se o futebol também fosse parte, que ele tivesse sido incorporado de alguma maneira, além dessas bolas, pelo cenário, etc e tal. Vocês estão no campo, mas não estão utilizando o campo a seu favor. Sabe? Por mais que ele esteja belíssimo e muito bem renderizado, eu sinto que ele poderia ter sido usado de alguma maneira que agregasse ao desafio, ao conceito que você trouxe. Se o campo está aí, não agregou tanto. Poderia ser em qualquer quintal, esse mesmo conceito, tudo bonitinho, etc e tal.
que convergeria a ideia de elas estarem brincando com mesa e pipipipopó. Daí eu penso, até onde o campo realmente é um elemento narrativo interessante e válido aqui, sabe? Tirando isso, é um trabalho lindo, maravilhoso, do qual você deve se orgulhar bastante. Tá, a única coisa que eu tenho contra o cenário é as plantinhas. São as plantinhas, na verdade. Porque eu queria uma grade. Eu queria grades. Porém, eu entendo essa questão mais de terra, de rua, que ela quis trazer. Mas, trabalho impecável. Bom, a próxima que nós vamos falar sobre é Electra. O que eu achei desse challenge que a Electra nos proporcionou? Singelo. Eu achei uma boa imagem, com certeza. Porém, nada muito... Eu não sei, não tem nada de muito forte, exatamente forte. É uma boa paleta de cores. Só a história, né, mulher? Que ela ficou com medo de levantar a aberto do pai dela. Mas Eu achei forte. Porque falar sobre esse episódio é meio complicado, né? Porque se você falar e não achei nada demais, fica meio tipo, nossa, fuck my dad, right? O seu trauma Não, tem outra querida. me pegou. Era pra você ter sofrido Tem mais. outra querida mais pra frente, que eu vou falar a mesma coisa. Esse trauma aqui não me vale de nada, não me emocionou. Ô, fila da... Mentira, gente. Mulher, Não, falei sobre vindo- tecnicalidades, senão eu vou dar na Olha, sua conhecendo a Electra e sabendo de onde vem, do lugar emocional, de onde vem essa imagem, isso me fala mais. Isso realmente me toca mais, tá? Mas essa imagem é aquela questão de sempre, né? O clash de gêneros e a performance esperada pela sua família. E, na verdade, quem você é de verdade, o que você vê dentro de você, né? Eu acho muito, realmente singela, de fato, com todas as propriedades dessa palavra. Esse photoshoot foi singelo. Pra mim, pra você, Bárbara. Então, vamos lá. Começando. Como a gente estava falando de um desafio pautado em trauma, o que eu levei em consideração aqui não foi tipo, esse me fez chorar. Esse aqui eu achei bobagem, esse daqui. Esse daqui eu passaria no domingo, chorava com minha mãe, depois eu ficava bem. Mentira, que nem mãe eu tenho. Mas, tipo, sabe, o que eu levei em consideração não foi isso, mas sim o quão bem você conseguiu traduzir pra gente a história que você queria passar. Porque, querendo ou não, cada um sabe seus flagelos, etc e tal. Falando de Mulher pra Mulher Marisa, que é o caso meu pra Electra, pra mim foi muito importante essa semana ver uma representatividade feminina que vai fora da curva e que fala justamente sobre padrões de gênero em outro espectro, no caso do espectro a partir de uma mulher trans, essa semana. Porra, Electra, eu achei isso muito interessante. Como você sabe, eu sou uma forte aliada sua. E eu tenho muito orgulho em saber que você trouxe pra mim uma história, pra mim não, né, pra gente, uma história tão perto de casa, que toca tão bem no nosso coração. Eu espero que você saiba que a pessoa que você era no passado já era quem você é hoje. E você ter convergido esses momentos de fábula, etc, pra sua cabeça, eu fico feliz que você guarda os bons momentos disso, sabe? Porque as boas memórias que a gente tem quando a gente é mais nova, que vão de acordo com quem a gente é de verdade, fazem com que a gente, quando olhe pra trás, pense, realmente, sempre estive aqui. Enfim, dito isso, eu vou ter que tacar o pau no seu desafio agora. Porque eu tenho uma coisa, deixa eu só elogiar mais uma coisa de você tocar o pau. Elogio. Foi mais um espelho, sim, mas dessa vez foi bem usado. Perceba, a cena é aberta, não é fechada como a da Tionquerina. É mais aberta. Isso. Então você tem uma perspectiva de todo o cenário e você tem a perspectiva de um objeto. E esse único objeto conta toda a história, que é a visão. Era isso que eu ia falar. E aí tem aquele elo, aquela conexão, né, entre o cenário e o objeto. E isso é uma boa ideia sendo executada num desafio de photoshoot. É você usar os cenários próprios ao seu favor. Pode continuar, Bárbara. Eu acho isso algo muito positivo. Dito isso, eu tenho pontos aqui. Você falou que suas irmãs tinham um Hello Kitty, o quarto delas era muito rosa, etc e tal, e eu achei muito interessante você trazer isso pra cá. Só que a questão é, como estamos falando de um cenário e você tem um render que costuma ser bem claro, você deveria ter feito variações de tom de rosa para que as coisas se destacassem e não parecesse ser uma coisa só.
O mesmo tom de rosa que está sendo usado na parede, está sendo usado nas roupas, está sendo usado no fogo da cama. E isso implica um pouco a nossa vista, porque a gente não sabe onde parar o olho. Na realidade, meu olho para em um lugar assim, para na porta, que tem um tom mais puxado para o creme, em compensação ao rosa inteiro que está do lado direito da tela, e o lado esquerdo da tela puxa mais o meu olho do que a atenção que está acontecendo na parte do espelho e na boneca. E isso é um grandíssimo problema. Isso poderia ter sido facilmente resolvido com variações de tons de rosa. Dito isso, eu também gostaria que os personagens tivessem uma interação muito mais interessante. A Electra, como ela está presa no espelho, dá para fingir que ela é um pôster, basicamente, porque elas não estão interagindo, os universos não estão se batendo, sabe? Ela está imaginando ela lá, porém a Electra não está sendo essa mentora para ela. Porra, se a Electra tivesse pegado esse braço direito dela e passado para fora do espelho, e ela trocasse a varinha de mão e segurasse a mão dela, e etc e tal, pra mim seria um toque de interação que não seria aquilo, mas seria o toque necessário, sabe, para que tivesse esse vínculo. Pra mim parece mais que ela tá enxergando a diva que ela quer ser do que necessariamente você vai chegar lá. Só um momento de esperança, não é uma conclusão. E pra mim esse é um grande problema. Enfim, são esses os meus problemas com o seu desafio, mas eles não anulam a bela história que você nos apresentou hoje. Tem mais um defeitozinho. Eu acho que as duas poderiam estar melhor centralizadas na imagem. Só isso. É só uma questão de toque. Eu também acho, mas é que eu tenho falado tanta coisa. Atacou meu toque demais. A imagem tá tipo mais pro canto superior direito do que tudo. Você se sentiu tocada? Então, me senti tocado. A próxima que nós temos é glicemia. Bárbara, o que a glicemia trouxe pra gente essa semana? Um laço bem laçado. Então, ela trouxe... Emocionou? Ai, amiga, emocionou. Emocionou muito, né? Emocionou. Eu fiquei muito emocionada. Você não ficou emocionada, não? Depois do texto eu fiquei emocionado. Eu fiquei também emocionada. Eu acho fofo o desafio da Gleice dessa semana. Eu acho bem fofinho. Posso... Nada muito fora do que a Gleice é, né? Fofa. Mas é fofo. Posso começar falando dessa vez? Pode. Eu tenho um grandíssimo problema nesse desafio. Primeiro que a glicemia criança parece ser um clone da glicemia mais velha. E esse é um grandíssimo problema pra mim. Aqui não tem nada que coopere, porque a Gleice, vamos conversar uma coisa. Você é talentosa, você é sickening, você tem o Uhaha Sensation. A gente sabe disso, a gente sabe que você consegue entregar um trabalho bonito, magnífico e maravilhoso. Isso é óbvio, sabe? E você não desapontou com relação a isso. É um cenário muito bem estruturado que traduz perfeitamente o que você queria passar. Tudo aqui é magnífico, muito bem encapsulado, traz essa vibe mágica, traz essa vibe de performance. Você encapsula muito bem quem você era e o que você queria ser quando criança, e aqui você se dá a voz. Você queria dar para sua persona pequena. Beleza, bacana. Só que a questão é, justamente a glicemia é uma persona chibi. Por ela ser um OC com anatomia chibi, é a coisa mais fácil do mundo, se você não reparar que ela tem 2 peitão que você vê revisual ali, que ela é uma criança. Principalmente considerando que você já tem uma estética kawaii. Se você for analisar em quesito de escala, principalmente por ela estar com os pés para cima e etc e tal, a Gleice parece ser menor em escala do que a Gleice pequena. Até se você for olhar o tamanho da cabeça, parece que a cabeça da Gleicinha pequena é maior do que da sua OC. Como você tem uma estética chibi, você deveria ter diminuído drasticamente a escala da sua personagem. E não só isso, ter pensado em peças oversize que agregasse. Eu acho que o chapéu é bonito, eu acho que a trancinha é bonita, eu acho que o vestido é bonito. E todos eles trazem essa vibe de infantilização, inocência, etc e tal. Só que tem uma grande questão. Você falou que a glicemia estava utilizando os saltos de mamãe. Só que os saltos de mamãe cabem perfeitamente no pé de glicemia. Glicemia parece estar com o pezinho de prancha? Parece, porém o pé de glicemia que está levantado, ele parece estar encaixado perfeitamente. E o pé que está firmado no chão, glicemia está com o pezinho lá no final do salto alto, que demonstra pra gente o quê? Que o pé dela vai até o final. Mesmo ela não tendo esse pezão gigantesco, etc e tal, a gente não pode inventar uma palmilha para valorizar o seu conceito. Então, quando eu olho para esse desafio, eu vejo o salto encaixado perfeitamente no pé dela. Eu vejo que ela já tem essa estética fofa de praxe
na sua personagem, e eu vejo os detalhes de erros de escala, como ela com a cabeça maior, o salto cabendo perfeitamente, etc e tal, eu falo, é o Baby Metal, duas irmãs se apresentando aqui, se divertindo bastante, sabe? Eu não consigo olhar pra isso e imaginar uma versão pequena da Gleice. Essa é uma versão da Gleice belíssima, muito bem executada, mas sem maquiagem, segurando a guitarra. Chega! O que pega aqui realmente é a não diferença, a falta de diferença de tamanhos. Apesar de a glicemia estar sendo, na verdade, bem referenciada em termos de look, porque o look da glicemia, de fato, é mais drag, e tem até o GM na cabeça, porém essa falta de diferenciação de tamanhos, de volumes, penou um pouco. E o salto, realmente, o pé no salto até o final, complicado. É complicado. É muito difícil olhar pra esse vamos voltar no desafio anterior. Vamos voltar no desafio anterior da Electra. O desenho da Electra pequena não vai até o final do salto. Realmente fica essa ideia de uma criança brincando com um salto grande. No caso desse photoshoot da Gleice, é um salto que completa o pé da criança total. A roupa também. A guitarra também. A grande questão com a glicemia é, se a estética dela já é fofa, se já é esperado que ela utilize peças que são consideradas fofas, a versão pequena dela tá usando esse vestidinho mais mod 60, etc e tal, que é fofo, não necessariamente faz com que a gente leia ela como criança. Ela precisaria de uma coisa a mais para que isso fosse traduzido pra gente. Isso seria facilmente resolvido com o tamanho de escala e um salto. Mona, eu juro pra você, eu senti o Win assim na sua mão, entrando na sua mão e saindo assim. Ele saiu deslizando assim, ó. Deslizando a manteiguinha. E isso me doeu. Isso me doeu, porque, Gleice, ninguém pode negar a excelentíssimo trabalho que você trouxe. Do quê? Ninguém pode negar a beleza do trabalho que você trouxe. Mas a gente pode negar um Win considerando que ela parece ser sua clone. E isso é triste. Sabe, mama? Enfim. Ai, meu Deus, que tristeza. Mas no mais, detalhes técnicos como ela tá com o microfone lapela, porque ela não precisa mais, ela já tem sua própria voz, e colocando o microfonezinho na boca da Gleicinha, pra Gleicinha ter sua própria voz e dando esse auxílio, é perfeito. Gleicinha tem a melhor interação da noite, sem sombra de dúvidas, com relação às duas. A melhor interação, ela tem uma execução do cenário perfeita, ela conseguiu traduzir perfeitamente a sua visão. Da forma mais dinâmica e interessante possível, ela só não conseguiu convergir a sua versão criança. Infelizmente. Exato. É sobre isso, glicemia, glicinhata. Toda vez que eu falo glicemia, vem glicinhata na cabeça. Enfim. A sua glicinhata. Próxima é a Mama V. Emocionou? Emocionou, sim. Mas até. Eu vivi nessa história. Eu acho que aqui a gente tem toda essa narrativa, né, que eu tô costurando desde o início do episódio. Que pose mirabolante, cenário mirabolante, nada disso importa. Quando o critério é embasamento, trauma, o melhor trauma vence. Aqui temos um trauma muito bem vendido. Exato. Que a questão é... Um trauma que realmente emociona. O que é passar da maneira mais simples possível e mais direta possível. Não tem rodeio. É isso que acabou. E é muito bem passado. Esse desafio de Mama V foi um pouco polêmico para algumas pessoas, porque olharam e falaram assim: Lucinda Modas? Ela está com um pijaminha da revista Hermes? Como assim? Como assim comprou um pijaminha da Avon? E foi bem essa semana. Elas estão indo dormir no escuro. Você acha que alguém vai de drag, toda montada, parecendo uma tropa de gente dentro de uma cabana? O look tem que fazer com relação à proposta que você queria. Era literalmente, se o seu desafio seria complexo ou não, se ele seria interpretado de forma complexa ou não, dependeria da forma que você queria trazer. Se fosse um conceito complexo, ele seria visto com um critério complexo que ele merecia. Ou seja, essa semana, quer dizer, tudo foi individual. O seu trabalho seria analisado de acordo com o que você nos trouxe de forma individual, não em comparação com o dos outros. Entende? E o da Mama V é isso, é uma luzinha de quarto que traz luzes de arco-íris, etc e tal, e a face não porque é algo que ela sempre queria ter, ela queria ter essas luzes, etc e tal. E isso mostra
que a Mama tá se soltando e finalmente tendo esse espaço que é reclusinho só dela, onde ela pode ser ela e ela pode se fascinar com as coisas da vida que até então isso era negado pra ela. A Mama deitada no chão, que eu não achei uma coisa assim, ai, levinha, não sei o quê. Ela literalmente tem muita interação na pose que a Mama tá. Ela tá olhando com orgulho. E na expressão que ela tem, junto com a expressão da maminha, é como se ela tivesse tipo, eu trouxe aqui, acendi aqui, olha isso que legal. Ai, meu Deus, Mama, vi, isso é incrível! E ela, tipo assim, eu fico feliz que você tenha gostado, como eu tô feliz de ter concedido esse momento pra você. Sabe? Olha o tanto de coisa poética e bonita que essa porra desse desafio que esse viado trouxe. Tem. E não precisou de Fico muito feliz. Eu fico muito feliz com esse trabalho da Mama, porque realmente é muito simples, muito bem pensado, muito bem organizado. Ele é muito bem editado também. Ele é muito bem colorido, onde tem que ser muito bem colorido, e ele tem falta de cor onde precisa não ter cor. Existe um contraste nessa imagem. Ela soube usar muito bem a questão de luz e sombra, que foi, inclusive, uma dica, né, que as guests passaram para ela durante as consultorias. E esse pequeno universo cria ali, por uns 10 minutos, ele renova toda a fé, toda a... sabe... um aconchego, ele dá um quentinho na alma, no coração. Quem não é gay quer ser gay. Exactly, pra viver nesse mundinho do Mamavi. A paleta de cores, inclusive, é maravilhosa. Maravilhosa. Linda. É um deleite dos olhos. Eu sinto que ele poderia ter tido um trabalhinho melhor com relação ao cenário da cabana. Sim, eu sinto. Sim, então. Porém, já que o trabalho fala de luz, escuro, luz, etc e tal, eu consigo passar esse pano. Essa veia caquética. Eu olho assim e falo... Mas o acabamento poderia ser melhor. Poderia ter um babadinho, assim, um zip aí desse negócio, desse cenário, ou dessa capinha, dessa cabana. Podia ter uma lua lá no fundo. Podia, mostrando, sei lá. Podia. Ainda tem luz lá fora, pode ser só o começo. Podia. Teve, não teve. Que pena. Eu achei que ficou bonito de toda maneira. Achei que ficou barbarístico de toda maneira. Next up, we have Peach. O que a Peach trouxe para essa semana? Bom, eu gostaria que todos nós dessemos um zoom no Pichulito. Eu tô dando, dei um zoom 3, tô vendo. Que bonitinho, eu não quero nem gostar do Pichulito. Né? Emociona o Pichulito. Agora vamos fechar o zoom. Vamos ver a imagem completa. A imagem completa emociona? Eu acho que é uma paisagem que emociona. Tem alguém nessa paisagem? Não tô vendo. Olha que árvore bonita. Eu olhando pra esse cenário, pra a forma que as cores foram usadas, etc e tal, eu bato palma pra você com os pés, porque a mão eu tô utilizando pra dar zoom na boneca. No fundo do meu coração. É lindo. É magnífico. É um cenário bonito. É um cenário muito bem feito. A Flora também, que você fez com a sua personagem. Tá linda. Eu gostei que você trouxe um toque pessoal seu, porque quem conhece o auge da criatura sabe que tá a cara dele. Ele está muito fofo, porque você é fofo. O que me pega você criou um cenário magnífico e possui mais profundidade do que a história que você quis convergir e a utilização do item que você fez. Olha, eu acho que, assim, na verdade era só uma questão de zoom. Se ela tivesse aumentado a proporção dos personagens em relação ao cenário ou diminuído o cenário, que diminuiria o trabalho, que é sempre a minha opção, diminui o trabalho sempre. Daria mais perto. Mas a boneca realmente fica lá no meio, esquecida, no meio de tanto detalhe. O cenário é gigantesco. Mas o cenário engole a interação, engole a história, engole a caracterização da Peach, engole o Pichulito. A gente só tem olhos, na verdade, para as flores, para o chão, para as árvores, para o céu. Eu acho que eu sei o porquê. Esse desafio tem o mesmo problema que o desafio da Electra em uma questão. Aqui, obviamente, teve um uso de sombra e etc e tal, para dar dimensão para as coisas muito bem empregado. Só que tem uma divisão. Se você fizer uma linha no meio desse desenho, você vai ter que ter uma divisão de esquerda para direita. Do lado esquerdo
Do lado esquerdo da tela tem muitas Vitórias Regias em tom quase neon de rosa choque. Competindo com os tons quase que pastel da Peach, etc e tal, o lado esquerdo puxa o seu olho totalmente e faz com que você não preste atenção em nada. Sabendo que a boneca tá do tamanho de uma borboleta, além do cenário também, a última coisa que você vai reparar na boneca, mona, tirou o olho dali da Vitória Regia, o que você vai olhar é pra cara da Peach, grandona, você não olha nem pra criança. Você vai falar, ai, um inocente aqui, sabe? E pra mim esse é um grande problema. É um trabalho muito bonito, mas que faltou foco e centralização para que o seu personagem tivesse mais destaque. E para isso você deveria ter desenhado menos. O que é triste, mas é babado. A próxima que nós temos é Prado de Violetas. O que a Prado de Violetas trouxe essa semana? Essa semana está sendo mexicana. Para essa semana, eu queria fazer algo inspirado na esqueletina de Montserrat. Numa tela dá para você ver o photoshoot, o texto, todo o conjunto e numa pequena sinapse concluir que ela serviu o melhor espelho do desafio. O melhor espelho, porque ela ambientou. Eu me sinto totalmente na casa que ela tá passando esse negócio aí. Eu consigo olhar pra mesa, eu consigo olhar pras coisas, eu consigo ver que ela trouxe a vida dela pra cá. Só que a questão é, a vida dela é muito de boa, porque não teve nenhuma implicação de gênero ou qualquer tipo que foi pedido pra esse desafio nessa grande questão. Ela tem ótimos pais. Que bom pra você, Prado. Eu não tenho nem mãe nem pai, tá bom? Eu queria que você soubesse disso, eu queria que sua consciência pesasse em nome das mulheres sem mãe e pai aqui nesse mundo, aqui nos arcades. Não tem mãe e pai, né, Elisete? Olhando como obra, é o photoshoot favorito, ao meu ver, não, o meu photoshoot favorito, ao meu ver, porque traz todo o resgate de tudo. Aqui eu consigo olhar, consigo ver essa questão nostálgica, essa questão de abraço do seu eu do passado, etc e tal, e grande evolução, e uma mentora que ensina a Prado, que tá super felizinha a ter esse momento de resgate. Só que pra mim, um motivo para que esse desafio fosse escrito é um motivo financeiro, e não um motivo necessariamente que foi pedido. Dito isso, minha filha, eu espero que Deus encha seu cu de dinheiro e você consiga comprar todos os brinquedos que você quiser pelo resto da sua vida. Eu acho que a gente não precisa ir muito além para personalizar tanto. Eu acho que ela pegou, sim, uma experiência um pouco... Ela foi meio na vibe da Peach. Ela pegou uma experiência que pode ser coletiva de quero um boneco e não posso tê-lo. E ao mesmo tempo quero brincar com coisas que não posso ter. Então vou trazer isso para meu presente como se eu, drag, proporcionasse isso para minha criança. Ela não foi num lugar muito... Ela não foi num lugar muito emocional, realmente, não foi num lugar muito emocional, mas ainda assim eu acho que o argumento aqui é válido. Ela não fala que ela era impossibilitada de brincar, ela falava que ela não tinha dinheiro pra comprar, mulher. Impossibilitada. Qual a forma de pagamento? Dinheiro ou cartão? Grana. Mas eu gosto muito principalmente do enquadramento dela aqui. Perfeito. Eu acho que ela realmente ambientar a cena totalmente muito bem. Por último, mas não menos importante, vamos comentar sobre Zerore. O que a Zerore nos falou? Nossa Zezezinha falou o seguinte: Zerore e Pequena Zé estão costurando um vestido. Desde pequena eu sempre fui bem gay. E sempre quis vestir um vestido, mas nunca tive a oportunidade de ter um, por conta da minha família ser extremamente LGBTQIA mais fóbica. Eita, é longo assim. Emocionou por quê? Pra mim, pelo menos. Pois foi uma grandíssima de uma evolução da Zerore. Não, sim, mas a gente tá falando do conceito. O conceito emocionou? Mais ou menos. Assim, eu gosto de algumas coisas aqui, de alguns detalhes. Por exemplo, esses 3 tecidinhos na parede. O quadriculado, o de vaso e o de pimentinha. Muito, muito bem colocados. Os itens, o cenário, muito bem feitinho. A interação, eu gosto muito mais da pose da Zerore drag do que da Zerore criança. Eu acho que a Zerore criança foi um pouco mal explorada. A questão do gênero é pautada na questão do vestido, ok, check. O cenário é bom, check.
As interações poderiam ser um pouco melhores? Poderia ser um pouco mais doido, eu acho. Eu acho que esse vestido poderia estar no alto, tá no ar, e a criança tá realmente brincando com um objeto que a Zerhole Drag traz de uma maneira mágica. Poderia ter esse toque um pouco mais sensível. Porém, com o que foi entregue, eu achei bom. Não emocionou, mas é bom. Eu estou muito orgulhosa de Zezé também. Eu acho que é um cenário muito bem elaborado e muito bem feito, sabe? Eu gaitei quando eu vi essa porra desse pano de vaso rachado na parede. Eu adorei o patchwork também do quadro que ela fez na parede, etc e tal. Em quesito cenário e composição do cenário, eu fiquei muito feliz de acompanhar a Zerhole nessa semana. E claramente é uma evolução de que ela vem prestando atenção, sabe? Dito isso, eu olho pro look da Zerhole pequena e da Zerhole grande e eu vejo alguns problemas. Primeiro que, em quesito escala, eu sinto que a escala das duas está desproporcional demais, a ponto de não parecer ser uma versão criança da Zerhole, mas sim um elfo que tá ajudando ela, sabe? Algum item mágico, uma pessoa mágica que tá lá ajudando. Alguém veio do umbral pra dar uma boa noite. Vai falar, eu só costurar. Não, costura com você assim, linda. Aí foi lá e costurou, sabe? Mas eu não vejo como uma versão pequena da Zerhole. Parece, mas a escala é tão discrepante que eu duvido bastante. Quesito roupa também. Eu acho que a roupa da Zerhole, pra uma personagem que tá tão pequenininha, deveria ser mais puxada pro realness, sabe? Como uma criança se vestiria. E querendo ou não, aqui nesse look da Zerhole, a Zerhole grandona, é um look drag, porém é um look que não tem esse tom de ai, criança, vamos sentar, vamos imaginar algo, etc e tal. Não tem esse tom de fantasia que deveria ter pra ser como se fosse realmente uma mentora vindo pro passado pra orientar ela a fazer algo que ela sempre quis, sabe? Pra mim parece mais, sei lá, que foi o Mark Zuckerberg no Meta que pegou e mandou ela pra chegar lá e falar, e aí? Tudo bem? Pra mim é isso que me pega. Dito isso, eu gosto muito de itens isoladamente. Eu sinto que o óculos da Zerhole pequena é muito interessante, mas deveria ser pra Zerhole grande, e por aí vai. Eu acho que a Zerhole deveria se orgulhar muito do trabalho que ela fez no fim das contas, porque ela é muito talentosa, ela é muito interessante e eu fico muito feliz de ter ela conosco. E assim finalizamos os desafios, né, dona? Oh, meu Deus! Oh my God. A staff desse episódio foi composta por Bárbara, que está aqui, Eu? Lilac, Menuchum e as guest judges que foram essa semana, Teresa Bauhaus e Cherry, que ajudaram bastante a gente na consultoria, como já foi mencionado. Horrores, meninas. Muito obrigada. Após muitos debates, decidiram-se que nos nossos safe placements tivemos Zerhole, Gleismia e Electra. Nos nossos tops da semana tivemos Prado, Chora Mendal e Mama Vi. E nos nossos low placements tivemos Peach e Chonquerina. Bom, eu já vou começar dizendo que eu não subiria nem desceria ninguém de lugar. Não discordo. Mas eu trocaria dentro das próprias posições algumas pessoas. Eu acho que o win foi muito bem dado, porém, eu fico dividido, muito dividido entre os três tops. Porque, veja bem, a Prado me entrega o photoshoot no todo, que é o meu favorito. Porém, o conceito da Chora me conecta melhor. Porém, o da Mama tá melhor simplificado dentro de uma imagem. É o que melhor sintetiza e o que melhor conversa com os critérios do desafio. Uhum. Então eu não sei para qual que eu vou. A minha imagem favorita, meu conceito favorito ou minha execução favorita? Acho que no final é a execução, porque de acordo com o que você disse, a execução tem que ir de acordo com os critérios. Então é a execução que a gente tem que levar em consideração. E como eliminada, não tivemos lip sync essa semana, pois a eliminada foi Lil Rising. Ai, que safadeza. Oi? Tim, claro e vivo, tudo pega aqui. Eu tô sentindo muita falta de uma batalhazinha de Facebook, meu Deus do céu, eu não aguento mais o povo quitando na temporada. Eu sou uma velha calejada pra ficar vivendo essas coisas. Será que o público e as queens também estão sentindo falta de lip syncs
Dessas Eu tenho semanas. quase certeza que sim, porque as nossas divas entregam muito em seus face looks. E não só isso. Porque tá começando a virar predictable kits no Bárbara, sabe? Eu fico muito triste de ter que lidar com a situação. Obviamente eu não fico com raiva de ninguém. Só que dói um pouco o coração. Porque a gente, sabe, pra mim, lutar por é muito mais interessante do que só desistir. Mas cada um tem o seu limite, cada um sabe até onde deve seguir pelo bem da sua estabilidade mental. E se a gente não respeitar isso, a gente é um bando de animal. Então é isso. Mulher, chama o quadro da Cris, porque eu dei um gancho e você não pegou. Eu vou fazer algo que eu estava com muita saudade, estava morrendo de saudade. Você estava com saudade que eu chamasse também, Lisete, que eu falei que você não estava com saudade que eu chamasse. É porque você Eu estava com saudade, sabe, sim, assim, muita porque saudade. você nunca nem chamou esse quadro. Chamar ela, minha mãe e a mamãe, Cristina e as joias, para se adentrar aqui em nosso ambiente e trazer o ha-ha e o seu quadro maravilhoso de review. Toca daí, Cristina, tava morrendo de saudade de você. Pra mostrar que é espontânea, dá um gritinho no final. Ai mesmo. Cheguei! Olha só, hoje eu não tive que correr de um estúdio pro outro. Muito obrigado, Bárbara. Saudades. Por onde andava? Ah, que delícia. Bom, o episódio de hoje foi tudo sobre photoshoots. Esse tema bem recorrente nas paper races, não é mesmo? Eu queria saber das nossas queens. Vocês curtem photoshoot, gente? Qual que é a melhor e pior parte de fazer um photoshoot, na opinião de vocês, gatuchinhas? I think the freedom of going nuts and do whatever you want is amazing. For my idea was going to be floating with lots of magical elements. Very cool. Eu gosto de fazer o cenário. A pior parte é quando o celular trava de tanta camada. To me, it's changing details after consultations. I don't use a lot of layers, so there's a lot of patching to do whenever I change something. This is the worst part, I feel. A pior parte de fazer um shoot é saber colocar as coisas nos lugares que elas têm que ficar. Não sei se tem como explicar isso, mas tem que ter um cuidado, uma malemolência, assim, sabe? Pra colocar todas as coisas no lugarzinho certo pra poder funcionar direitinho o chute e fica bom. Aí a melhor parte eu acho que é simplesmente a poder contar uma história, porque quando a gente faz um chute a gente consegue contar uma história com apenas uma imagem. A melhor parte de um photoshoot eu acho que é não fazer. Brincadeira. Mas eu acho assim que a melhor parte de fazer um photoshoot é você poder colocar vários detalhes, assim, uns mais pequenos, uns mais que vão aparecer mais, para parecer um photoshoot bem trabalhado. Perspectiva, assim, acho que é a pior parte, porque eu não sou tão boa com perspectiva, assim, de lugares, perspectiva no geral, de cenários, assim, eu não sou boa. Então acho que é a pior parte pra mim. Eu sou filho da Tyra Banks, não sei se vocês sabem, mas eu entrei na internet por causa de America's Next Top Model. Então, adoro ensaios. Adoro pensar num conceito assim, bem camp, fazer uma pose bem dinâmica e expressiva. E acho que pensar nesse conceito é minha parte favorita. A dificuldade é que é bastante trabalho. Você tem que desenhar 2 personagens, tem que desenhar um cenário, tem que pensar em iluminação, composição, coisas que você não pensa quando é só um look. Mas vale a pena, assim, no final das contas. Porque um chute é um chute, né? Olha, pra mim, a melhor parte de fazer um photoshoot é poder explorar outros aspectos da ilustração, como cenário, poses, dinamismo entre eles, e criar uma cena expressiva. Nice, 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 very nice! E sobre o desafio específico, esse photoshoot aqui, o que vocês têm pra dizer pra gente? Eu adoro fazer shooting. Eu gostei, foi bem legal fazer o desafio assim como todos. Não foi o meu preferido porque não sou chegada a photoshoot, mas de qualquer forma foi um desafio prazeroso de ser feito. O desafio eu acho que foi o desafio que eu mais gostei até agora, porque ele deu muita liberdade criativa, né, pra gente e tudo mais.
E nossa, eu pude realmente pensar, sabe, nas coisas assim da minha infância e tudo mais. Enfim, foi o que mais teve significados importantes pra mim. I did enjoy it. It's always fun doing background work. Eu gostei bastante do desafio, acho que foi o que eu mais gostei até agora, porque eu pude acessar muita coisa da minha infância. Eu não achei que eu ia ficar tão emocionada com o desafio, mas me emocionou bastante, porque é uma coisa que acabou me afetando até hoje. Assim, é um trauma que eu tenho de cantar em público, que não parece, né, quando eu tô falando aqui no podcast, mas eu fui num karaokê, que eu morria de vontade de ir no karaokê, na Liberdade com a Lila, quando a gente se conheceu no começo do ano. E eu morri, assim, eu não conseguia fazer nada, não conseguia olhar pra ninguém, não conseguia cantar nenhuma música. E acho que foi o momento que eu percebi como os traumas da minha infância me afetam até hoje, sabe? E eu fiquei emocionado de poder fazer isso no desafio. E foi até por isso que eu fiquei tão apaixonado pelo desafio que eu fiz e tanto defendendo ele no privado da staff. Porque foi algo que eu gostei muito de fazer e representou bastante a Gleicinha criança, eu tô muito orgulhoso. Amei o desafio. Assim, na verdade tá sendo uma loucura fazer terapia de regressão toda semana com os temas sugeridos por vocês. Mas os temas são realmente estimulantes quanto à parte criativa. Eu gostei, mas sinto que acabei não falando muito sobre o porquê exatamente eu desejava tanto um vestido. Eu sempre gostei de coisas femininas desde pequena. Quando eu completei meus 12 anos de idade, eu queria ser uma garota. Não uma gayzinha xixelenta, uma garota. Isso durou até os meus 15 e 16, quando minha mãe descobriu e me ameaçou de tudo que podia, aí me retraí. Até hoje eu não posso simplesmente afirmar que sou gay. Um dia, quando eu estiver finalmente vivendo minha vida, talvez eu possa tentar tirar essa dúvida de uma vez por todas. Uau! Zezé do céu! E eu achando que a gleicemia que ia trazer a história mais emotiva aqui. Cara, o que eu posso te dizer? A gente tá aqui pra ti. A gente está aqui pra ti. A gente vai te acompanhar na sua jornada, seja lá em que caminho ela for seguir. Entende? Somos friends, somos sisters, somos mulheres, somos irmãs, somos amigas. E eu só queria realmente te dar um abraço quentinho. Todo mundo está te dando um abraço muito quentinho. Seja de vestido, seja de bermuda, seja jeans, seja high, seja low, seja safe, seja win, seja top, seja eliminado. A gente tá aqui pra ti, ok? Bom, seguindo essa deixa que a Zezé trouxe, infância é uma coisa, né, gente? A infância gera ali muitas coisas na gente. A gente realmente passa por muitos caminhos que fazem quem a gente é hoje, né? E vocês tiveram que revisitar esses traumas, essas situações em que vocês não tinham acesso a certas coisas, muito por questões de padrões de gênero, né? A queridíssima Teresa Valhaus nos mandou uma mensagem dizendo que ela também passou por isso. Ela queria uma casa de bonecas, daquela que você abre e tem móveis em miniatura. Ela sempre quis uma, e principalmente a da She-Ra. Eu não vou pedir para vocês falarem de novo sobre essas situações, porque vocês já falaram sobre nos desafios, já nos mostraram lindamente. O que eu queria saber é se tem alguma outra história de infância que vocês gostariam de compartilhar. Eu tenho uma memória que ela não é tão boa assim, mas hoje em dia eu olho pra trás e eu acabo achando engraçado, sabe? Quando eu era pequeno, eu quebrei meu braço patinando no gelo, no meio do shopping, na frente de todo mundo. E nesse dia, o pai da minha prima tava lá no shopping. Ele era separado, divorciado lá da minha tia e tudo mais. E para poder participar dessa patinação de gelo, a gente tinha que ter autorização dos pais. Aí todo mundo fingiu ser filho dele. E foi lá e autorizou todo mundo a patinar no gelo e eu acabei quebrando meu braço. I just want to brag about how great I was at rhythm games, particularly School Idol Festival. I full comboed every song on Expert and around half of them on Master. Como eu era muito solitário, eu criava histórias com meus corrinhos de brinquedo. E essas histórias me faziam muito feliz.
além de exercitar minha criatividade. Hoje em dia eu peguei essas histórias e transformei numa grande história de fantasia. Algum dia no futuro eu pretendo tirar a história da minha mente pro papel. Uma lembrança que eu lembro na minha infância, que quase foi o tema do meu photoshoot, foi que eu não tinha bonecas, nem Barbies, nem nada assim, do tipo. E eu improvisava as minhas próprias. Então, eu pegava um garfo, eu fincava uma sacola de plástico de mercado no garfo e dizia que era uma Barbie sereia. E ficava mergulhando o garfo com a sacola nas cerdas do garfo, né? Ficava mergulhando dentro de um tanque e na minha cabeça aquilo era uma Barbie. E foi com que eu me diverti por anos com aquilo. Como nesse desafio eu falei bastante de cantar, de pegar músicas de desenhos animados, eu acho que eu tenho uma memória que as novinhas do cast não vão saber o que é, não vão entender. Mas quando eu era pequena, minha mãe me ensinou a gravar CD, porque antigamente a gente botava CD dentro do computador e podia fazer várias coisas, né? Hoje em dia acho que nem tem mais entrada de CD, mas eu baixava lá nos sites. Tinha o Emule, tinha LimeWire, coisas assim, gente velha. Mas eu adorava baixar as músicas dos desenhos. Eu baixava a abertura de anime, baixava todas as músicas das... And I'm gonna put a spell on you. Do Scooby-Doo. E daí eu fazia CDs assim pra viagem. Então sempre que tinha viagem de carro eu tocava meus CDs dos desenhos animados e ficava cantando. Era muito divertido. Acho que hoje em dia tá muito fácil, né? Só conectar o celular no carro. E o trabalho de você procurar uma música, baixar uma coisa errada sem querer que você não podia ver, e depois botar aquele CDzinho de 12 músicas pra tocar, era muito legal. Bons tempos, né? Que se fala. Quem nunca baixou uma coisa errada no Emule, né? Quem nunca foi ali, veio um pornozão e a gente menor de idade não entendia muito bem o que estava acontecendo, porque que isso tá entrando aqui. Veio uma música que você nem fazia ideia, mas às vezes até gostava, né? Quem nunca fez isso? Eu respondo quem nunca. Gente nova, gente jovem, jovenzitos. Não somos jovenzitos, já somos kakuras, cavalas velhas. Mas falando sobre algo que não é nem um pouco velho, gente, essa semana tivemos pessoas que nunca estiveram no top pela primeira vez. Chora, Mama, meus amores. A Mama, inclusive, voltou pro podcast, né? Porque ficou umas semanas fora aí, não apareceu. Foi só ganhar que ela vem rapidinho aqui. Queria saber de vocês, meus amores, como é que vocês estão se sentindo? Ah, finally! Inclusive acendendo uma verdinha aqui pra eu me sentir high também. Come on, grass. Come on, grass. Brincadeiras à parte, eu não esperava essa posição essa semana. Eu tava inseguro por vários motivos e me sinto muito orgulhoso do trabalho que apresentei e da resposta positiva das juradas. Só tenho a agradecer. Sim, eu venci. Pra ser sincero, eu até pensava que eu não ia vencer esse desafio, porque eu tava me sentindo já um pouquinho derrotado por ter sido low 2 vezes. E na minha cabeça, assim, eu já até teria sido eliminado se não tivesse rolado os kits antes. Mas... nossa, eu fiquei muito feliz. Toda vez que eu venço algum desafio em alguma competição, sempre é um motivo de alegria pra mim. Porque eu acabo me sentindo bem, sabe? Sei, sei bem. Normalmente as pessoas ficam felizes quando vencem, não é meio Mas quando a gente não vence, realmente também dá aquela sensação não tão boa. Minhas gatinhas que acabaram ficando no low, tem algo a dizer? I understand the critiques. I wish I had explained my concept better. The item meant to be just the idea of being an idol, but then I guess that could be too vague. Me desanima um pouco, né? Pelas críticas eu mudaria o chute inteiro, eu não acertei nada. Eu não diria que você não acertou nada. Eu diria assim que você apenas errou tudo. Tô zoando contigo, dona Piche. O que aconteceu foi realmente que o seu cenário estava muito gigantesco, sem necessidade. Não tinha tanta relação ali com o tema. Porque quando a gente dá zoom, a criança Peach é a criança mais fofinha de todas ali nos photoshoots. Ah, que graxinha.
Mas essa semana não tivemos uma eliminação propriamente dita, porque nosso querido Leo Rising decidiu sair. Now I turn to the man of the hour. Leo, what happened? What happened? Can you tell everybody why did you make that choice? Well, I wish I could have stayed longer, but this summer is the last one I'll be here in Malaga before I go study for a whole year to Ireland. I decided to prioritize my social life and meetings with my loved ones rather than a competition. I already cancelled some plans just to stay home drawing and thought, you will regret not spending more time with your friends. So that's mainly why I quit it. And there's something you wanna say to everybody who supported you so far? I'm sorry for my choice, but it's for the best. I hope you continue supporting my sisters, my competition Rising Race, and me, of course. And since you're not competing anymore, who are you rooting for to snatch the crown? I'm definitely rooting for Electra and Prado. I feel they are the ones who supported and helped me the most. So, them. Thank you so much, my Zodiac King, Queen, and everything in between. We love to have you here, and you can stop by any time. Does anybody else want to say something? Want to send some message? Want to say something about Leo's departure? Now's the time, bitches! Leo, your art is excellent, and I would love to see you come to the end one of these days. Leo, it's sad to see you go, but I know that you're gonna rise above these bitches. Yes, man. Oh, God. Slay! Slay! Ai, pra mim, me despedir do Léo foi bem chato, porque pra mim o Léo tem um porte de winner, assim, então eu acharia super que ele iria pra final. Então, tipo assim, ele é incrível a arte dele, eu amo muito, e foi uma amizade que eu fiz, assim, no início do Bárbaras, né? E que mantém até hoje. Então, I love you, Léo. Leo Rising. Não descreveria um poema, porque estou um pouco sem criatividade. Mas muito bom ver os espanhóis representados nessa competição. A Espanha é um país, e é legal que a gente veja um pouquinho mais dela. E ele veio. Ele pode ter sido safe, mas ele deixou impacto. Nunca esqueceremos sua promo. Você é um incrível pirata. E muito divertido, Leo Rising. Ele não subiu, mas ele também não desceu. Ele só foi embora com sua dignidade um dia. Safe. Muito obrigado por estar na competição com a gente, Leo Rising. E sobre o melhor desempenho da semana, o desempenho favorito da semana das nossas competidoras e do nosso público, cara, foi difícil. Porque essa semana foi tão diversa que você teve gente votando na Chora, gente votando na Prado, bastante gente votando na Prado, gente votando na Tchonquerina, votando em tantas pessoas diferentes, porém, alguém saiu por cima da carta de seca, e esse alguém foi a mesma vencedora do episódio, Mama V! Parabéns, Mama V! E para fechar com chave de ouro, o nosso Hahai! Queria fazer uma pergunta muito importante para as nossas participantes. Não entendi essa pergunta. Abu, blá, 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 não sei o que é. Enfim. Anyways. Sorry, I don't speak Candy Muse. O que eu quero apontar? Nossa, gente, vamos analisar a tabela? Eu gosto de analisar a tabela. Eu adoro analisar a tabela. Apontando na tabela. Olha, Mama Vi finalmente... Na verdade, todas as três do top, né? Mama, Chora e Prado tiveram finalmente seus lugares no top. Parabéns! Mama, Chora. É o quê? Todas as três.
Mama, chora e Prado. É que Mama e chora me pegou. Foi 2 verbos Olha, utilizados. esse episódio Ai. do Photoshoot. Esse episódio do Photoshoot finalmente conseguiu tirar Gleice e Mia do top. Porque ela vem de uma caminhada de 100% de aproveitamento dos episódios. Agora ela, né? Electra e Zihori também ficaram ali no safe. Sendo que a Zihori foi a primeira vez dela fora do bórum dentro dessa temporada, tá? Zihori não para de subir nas pesquisas. Sonquerina e Peach, por outro lado, revisitaram, após, né, muito tempo, o bórum. Desde o primeiro episódio que elas não pisavam no bórum novamente. E o próximo episódio promete, tá? O próximo episódio promete, que é o episódio baseado no Couple Family, meu episódio favorito, inclusive. Eu segui os capos, sim. Esse episódio que foi desenvolvido por nós e pensado pela nossa queridíssima Corpete. Vamos correr só pra sair da cabeça do sutiã mesmo. Sabe? Tipo, eu tô muito ansiosa pra ver esse desafio acontecendo. E sobre o desenrolar da bancada, da tabela, é o seguinte conselho que eu deixo pra todas vocês, que sabem que eu as amo e realmente me preocupo com vocês. Diferente da Liséstica, que xinga todas vocês nos bastidores antes da gente começar. Sobre a tabela, antes da gente encerrar tudo, eu gostaria de deixar um conselho para todos vocês. São erros mínimos, seja em explicação de conceito, ou seja, na aplicação do desafio, que fazem com que vocês percam uma grandíssima oportunidade de estarem no top, ou não estarem no top. Ou ganharem, ou se estarem no top, ou coisas do tipo. Tem gente que chega arriscando no win, mas por algum quesito técnico acaba não arriscando, sendo que trouxe um trabalho magnífico. E tem gente que trouxe um trabalho incrível e por conta de erros técnicos por besteira acaba não levando o win ou o próprio high. E isso é uma questão que deve ser levada em consideração. Pensem que a gente está vendo tudo. A gente é fofoqueira, a gente presta atenção em tudo. Anos e anos e anos de coisa pra ver na vida dos outros. A gente vai ver o desafio de vocês com a lente assim magnânima. A gente vai ver sim. Então tenham cuidado, meninas. Entendam o que vocês estão fazendo, ao que o desafio de vocês se propõe e tentem aplicar ao máximo as dicas que são utilizadas na consultoria. E é isso. Boa sorte para todas do fundo do meu coração. Amo muito todas vocês, espero que vocês tenham se divertido neste episódio. Vocês acham que vocês têm considerações finais antes das minhas considerações finais? Não tenho considerações finais. Então tchau. Apenas estou muito ansiosa para amanhã, às 2h da tarde, onde veremos o desenrolar desse desafio Streetwear baseado em Couple Family. Dito isso, temos um encontro marcado amanhã, às 14 horas, no servidor do Bárbaras Arcade. E nós tivemos também um encontro marcado hoje, e teremos outro semana que vem, no seu esquenta favorito, aqui no Bárbaras Arcade. Eu sou a Bárbara, ela é a Liséstica, a que acabou de sair é a Cristina, e a gente... Errou! A que acabou de apresentar também um quadro maravilhoso é a Cristina, e todas nós contamos com a sua participação e interação nos próximos episódios. E é isso, não esqueçam, todo domingo, a partir das 2h da tarde, um episódio barbarístico de Bárbaras Arcade no servidor do Discord. É hora de dar tchau.